Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas será que foi isso que levou o adversário a entrar na Assembleia dos Santos e falar com o soberano, pedindo assim permissão para tocar na vida de Jó? Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Tá na Bíblia, confere aí. Se você não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreva aqui embaixo, dando aquele joinha, compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. É isso mesmo, meus irmãos. Mas será que o que levou Satanás a querer acabar com a vida de Jó foi por ele ser íntegro? Foi por ele ser reto? Foi por ele se desviar do mal? O que você acha que levou Satanás a entrar numa reunião onde ele não foi convidado, mas mesmo assim entrou para falar com o soberano, pedindo assim permissão, ou questionando o soberano também, se tudo que o Senhor dá-lhe. E assim o Senhor permitiu, mas não que tocasse em sua vida, não que tirasse a sua vida. O que você acha? Comente aqui embaixo. E assim nós vamos dar início a esse vídeo, vamos relatar o porquê, o que tem acontecido é a seguinte coisa. Muitos irmãos, pregadores, o que citam mais é o início da história. O que cita mais é a devastação da história, da vida de Jó. Tudo o que aconteceu. Toda hora vinha um dos seus servos dizer: Jó, aconteceu isso, veio um vento, derrubou, quebrou, Jó, seus filhos estavam dentro. Então sempre a notícia negativa, e mostrando também que Jó, mesmo assim, ele não pecou, mesmo a sua esposa dizer para ele amaldiçoar e morrer. É isso que é pregado, é isso que se é cantado e é colocado nas canções atual. Mas Satanás veio com ele para cima dele, uma fúria insana, para acabar com a sua casa, para acabar com os seus projetos. E dias atrás, conversando com um homem de Deus, ele me indagando, perguntando: meu irmão, será que existem mais coisas? Eu falei: claro que existe. O livro de Jó, ele começa do número 1 e vai ao 42. Sendo que as pessoas, quando vai ler o livro, lê apenas o começo e esquece que são 42 páginas. Ou quando vai ler as 42, lê muito rápido. E aí deixa passar muita coisa da vida, da história de Jó. Aquele homem, além de ser um homem íntegro, reto, ele era um homem amigo. Eu costumo dizer que Jó, ele era um agitador, não era um crente, não era um servo natural. O que é um natural? Aquele que vai na casa do Senhor, ouve, faz a sua parte, como um bom cidadão, mas ele não agita. O que é ser um agitador? Agitar é aquilo que você ouviu, aquilo que está dentro do teu coração está queimando, então você quer colocar para fora. E uma vez quando você começa a colocar para fora o que está dentro, no mundo espiritual, existe uma agitação. Ele começa a agitar. Como? Ele, além de ser rico, muito próspero, ele foi amigo, como eu havia dito.
além dele ter as suas amizades, a sociedade, a vizinhança, quando precisava de alguma coisa que Jó poderia fazer para ajudar isso e contribuir com algum alimento, Jó estava ali. Ele ajudava, ele contribuía, ele dava o alimento para a sociedade. Além dele ajudar financeiramente muitas famílias, quando algumas famílias brigavam, entravam em atrito, ele era como um juiz. Ele estava ali como um juiz. Julgava as causas dos casais, dos amigos que brigavam. Julgava na maneira de dar o conselho. Ele aconselhava. Além dele ser esse juiz, aqueles novos que queriam casar, ele era o juiz de paz, ele fazia-se os casamentos. Então, quando eu falo agitador, é isso. Ele era aquele homem que aconselhava, repreendia, era um amigo, alimentava quem necessitava. Então, ele estava sempre fazendo a obra de Deus com amor, com dedicação. Sendo que na sua casa, quem era o servo era ele. Ele era o servo de Deus. Era ele que buscava pelos seus filhos. Era ele que intercedia pelos seus filhos. Fica muito bem claro isso para os dias atuais. Quem é o servo é você. Se você tem filho, se você tem muitos filhos e seus filhos não são, não julgue, meu amado. Aquela pessoa que busca a Deus e dentro da sua casa os seus filhos não são. Não quer dizer que ele é servo, que os filhos vão ser também. Portanto, quando veio-se o mal, Jó foi protegido, os filhos não. Mas mesmo sendo pesado e duro, irmão, nós precisamos compreender, e nós que estamos de fora precisamos orar pelos filhos dos nossos irmãos que não são convertidos. Que a graça de Deus chegue até os filhos dos nossos irmãos. Então esse homem, ele foi um agitador no seu tempo. Ele foi uma pessoa que fez a sua parte. Então o motivo, né, da ira de Satanás, além dele ser íntegro, além dele ser reto, além dele se desviar do mal, foi essas partes. Ele foi juiz quando era para ser juiz. Ele foi amigo. Portanto, que seus amigos, quando vieram, queriam buscar a ele, indagando a ele que ele tivesse pecado oculto, né? Confessa o seu pecado. Mas ele não havia pecado nele. Vai confessar o quê? E mesmo assim ele continuou ali com amizade. Então, quando você lê o livro de Jó, conselho, leia, mas leia para você ouvir a sua voz. Vai facilitar as informações do texto para você guardar e aprender sobre a vida dele. É uma história muito linda, é uma história muito bela, uma história também muito sofredora, mas mostrando que Deus era com aquele homem, que Deus foi na vida dele, e que no final de toda tempestade, de toda luta, nós vemos que Deus se manifestou na vida dele. Então toda luta e dificuldade é um tempo e vai passar. Creia, confia e deleita. Seja o servo, faça a sua parte, seja um agitador, pregue a palavra, aconselhe para quem você tem que aconselhar. Ajude quem você tem para ajudar. E que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Se você chegou até aqui, mais uma vez eu te peço, se inscreva, ajuda, compartilha, comente, para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. Fique na paz.